Uma sexta-feira de trabalho pela manhã, na Toca da Raposa 2, segue a pré-temporada do técnico Paulo Pezzolano e o Pezzolano esperando aquela resolução do transfer ban, não só o Pezzolano, os jogadores que foram contratados, torcedores também, enfim, e a própria gestão Ronaldo trabalhando para resolver essa situação do transfer ban, o pagamento de dívidas importantes ao Defensor do Uruguai, ao Mazatlán do México. Ontem até o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, abordou este assunto na entrevista coletiva e prometendo que em breve isso vai ser solucionado. Quem sabe, ainda ao longo desta sexta-feira, a gente segue de plantão apurando esta situação. O Cruzeiro precisa resolver isso para inscrever os atletas, os reforços que foram contratados para a abertura do Campeonato Mineiro. E quanto mais em cima ficar, mais difícil fica o registro de atleta no BID da CBF. Então o pessoal está trabalhando e trabalhando muito para tentar resolver esta situação. Por falar no Pedro Martins, ele está conosco aqui no Rádio Esportes porque foi uma entrevista longa, uma entrevista importante do executivo de futebol do Cruzeiro, e ele começa falando aqui no Rádio Esportes sobre esse convite, como que aceitou deixar o cargo de vice-presidente de competições na Federação Paulista de Futebol. Uma das coisas que me chamou muito a atenção e me fez aceitar o convite do Cruzeiro é o objetivo de colocar a instituição acima de todos, né? Não tem nenhuma pessoa que está acima do projeto do clube. E através dessa premissa a gente vem montando o departamento de futebol, procurando especialidades, procurando competências. A ideia é montar um departamento de análise de desempenho muito forte, um departamento de análise de mercado com especialistas e com gente que conheça muito bem a demanda de mercado do Cruzeiro, além de toda a área de performance e saúde que vem sendo liderada para a Natália Bittencourt, com pessoas extremamente competentes. O grande objetivo é reter os talentos que o Cruzeiro já tinha. Temos pessoas muito boas que já trabalhavam aqui no clube e buscar pessoas que podem agregar o projeto de futebol e também fazendo com que o clube tenha processos sólidos, porque através de processos sólidos a gente conquista o resultado. Eu não consigo ver outra saída. Quando a gente fala de processo de aquisição de empresas, e aí não é só no futebol, né? Isso leva tempo e toda vez é montada uma equipe de transição. Essa equipe de transição, ela trabalha sempre em conjunto por um período, né? Aqui foram estabelecidos 3 meses e eu acredito que esse processo tem sido muito harmônico e todos trabalhando em prol do Cruzeiro. Pedro Martins também falou sobre os contratos que serão repassados para a SAF e outros que vão ficar com a associação. Eu acho que existem 2 processos que estão bem claros aqui, né? Existem os atletas que estão vinculados à associação e que não terão seus contratos repassados para a SAF. Esses casos estão todos sendo renegociados pela equipe jurídica do Cruzeiro. Todos estão sendo conversados aí com seus agentes, advogados, para que ocorra uma solução que seja a melhor para todos. O que a gente consegue falar é do que está sendo transformado e repassado aqui para a SAF. Esses são os jogadores que hoje já estão no elenco e que a gente já está trabalhando, pensando no planejamento de 2022. Falando do Henrique, o Henrique também está naquele caso de análise da associação. O contrato dele não foi repassado para a SAF, então toda a equipe jurídica da associação está debatendo aí com seus agentes, enfim, com todas as pessoas responsáveis pela sua carreira para tomar a melhor decisão para que o processo aí de sucessão seja tranquilo. Pedro Martins também falou sobre como o Cruzeiro vai utilizar a base a partir de agora na gestão do Ronaldo. Olha, quando a gente pensa em um projeto de futebol que é sustentável, não tem jeito de não falar da base, né? O clube quer construir um projeto de longo prazo e aí, com certeza, nós temos que olhar para a base e investir nesses meninos que hoje a gente já tem dentro da casa, mas também investir em novos processos e novas formas de captação de jovens talentos. O objetivo do clube é fazer essa integração dentro do tempo, respeitando a particularidade de cada indivíduo e entendendo se o atleta está pronto ou não a atuar já na equipe principal. E a partir desse contexto a gente vai começar a analisar o cenário de contratos e como que isso foi deixado pelas outras gestões. O nosso grande objetivo aqui é fazer com que o clube esteja seguro,
com seus contratos completamente renovados, enfim, pensando numa forma em que o atleta possa ser, quem sabe, no futuro vendido, mas também levando em consideração a composição do elenco e sabendo que quando se fala de jovem atleta, a gente precisa respeitar a particularidade do indivíduo e o tempo que muitas vezes eles precisam para se adaptar a um novo cenário. Pedro Martins também falou sobre qual perfil de contratação o Cruzeiro ainda busca. Se pode fazer investimento em compra de direitos econômicos ou somente de jogadores que estão sem contrato ou que possam conseguir rescisão de vínculo. Acho que o perfil vai muito além da compra ou não de direitos econômicos, né? Óbvio que se o clube tiver capacidade financeira de fazer investimento, iremos fazer. Mas a gente dá um passo atrás e sempre busca o perfil da pessoa e o perfil do atleta. A gente olha muito para o momento de curto prazo, é óbvio, né? Temos uma Série B para disputar, precisamos de jogadores que também conheçam a competição, mas olhamos para o futuro. O planejamento de elenco do Cruzeiro ele precisa contemplar o curto, médio e o longo prazo. E a nossa equipe de análise de mercado e todos os profissionais que fazem parte dela têm a responsabilidade de pensar em todas essas possibilidades e dividir isso com a diretoria de futebol, com o comando técnico, para que as melhores decisões sejam tomadas pensando no clube e não apenas no momento emergencial. E para fechar, o Pedro Martins fala sobre relação com a Federação Mineira de Futebol. O torcedor do Cruzeiro sempre fica na bronca porque em muitas oportunidades o clube não tem os seus pedidos atendidos e ele comentou esta situação. Olha, eu tenho um histórico de federação, né? Trabalhei bastante tempo na Federação Paulista e, em função disso, conheço muito o presidente Adriano, conheço o Leonardo Barbosa, o Daniel, todas as pessoas que fazem parte ali do campo de direção da Federação Mineira. Eu não tenho dúvida que todos nós queremos que o futebol mineiro seja forte. Esse é o grande objetivo. E, através do diálogo, da construção, vamos encontrar as melhores saídas para todos, né? Eu acredito que o Campeonato Mineiro tem um potencial absurdo. Podemos todos juntos fazer com que essa competição seja cada vez melhor e eu quero também passar a mensagem para que eles contem conosco para que a gente faça cada vez mais e melhor para o futebol mineiro. Muito bem, estão aí trechos importantes da entrevista do Pedro Martins, diretor executivo de futebol. E até acrescentando uma informação que está no itatiaia.com.br, na gestão do Ronaldo, o Cruzeiro vai ter um departamento de futebol integrado. O que isso significa? Profissional, base e o futebol feminino. Cada área vai ter um gestor e cada área vai responder ao diretor executivo, no caso, o Pedro Martins. O que se pretende com isso? Que as decisões do futebol em geral, elas sejam em conjuntos. É uma tendência de não existir mais autonomia, como era na maioria das vezes, com as diretorias de cada área. E, além disso, o Cruzeiro vai investir mais em análises de mercado e desempenho e também no time de scout. É uma gestão diferente da que vinha sendo praticada e, claro, que é só o começo. Edu Panzi, bom dia. Um abraço, Samuel, um abraço para quem se liga no Rádio Esportes. Boa entrevista do Pedro Martins, né? E me chamou a atenção, Samuel, dois detalhes que eu queria abordar. O primeiro, ele sempre falando de pensar em conjunto e em prol do clube, né? Usando nós o tempo inteiro. Exatamente. Não são decisões isoladas, cada um tem um pensamento. E aí é feito uma reunião, um colegiado toma essa decisão, nunca é tomada por apenas uma pessoa, e sempre falando em prol do clube. E outro detalhe que me chamou a atenção foi em relação à base, e ele falar, respeitar o tempo de cada um. A campanha do Cruzeiro na Copa São Paulo foi muito boa, chamou a atenção, e eu acho que não só os valores individuais, muito pelo conjunto. E aí vale destacar o trabalho do técnico Mário Henrique e da comissão técnica. Cruzeiro era um time com conjunto muito bom, um time que marcava muito bem a saída de bola do adversário, sabia pressionar essa saída, um sistema defensivo muito sólido, e aí é o setor defensivo, a gente não precisa ficar destacando jogador A ou B, e claro, com alguns bons valores individuais. Mas eu destaco o que falou o Pedro, respeitar o tempo de cada um. Não adianta
no terceiro jogo do Campeonato Estadual, já ficar cobrando que o Ageu jogue, que o Denivi seja o goleiro, que o Daniel tenha sua oportunidade. Tem que dar tempo ao tempo. Tivemos bons destaques individuais, mas, acima de tudo, eu acho que esse Cruzeiro da Copa de São Paulo foi conjunto. Então, que a gente dê tempo ao tempo. O torcedor tem que ter essa percepção, mas principalmente nós da imprensa que formamos opinião e estamos ali cobrando diariamente. Pois é. Ô, Léo Figueiredo, um outro ponto que o Pedro Martins disse de ninguém ser maior do que o Cruzeiro, de todo mundo estar aqui porque quer participar desse projeto para tirar o Cruzeiro desta situação. São pontos que podem fazer a diferença, como disse o Panzi aí, nesse trabalho em conjunto, Léo. Bom dia, Samuel, bom dia a todos. Essa frase ela já foi muito utilizada em vários clubes, mas ela cabe muito bem nesse momento para o Cruzeiro por causa da saída do Fábio, que rendeu muita polêmica, né, com boa parte da torcida. Mas é bom esclarecer que o Fábio também não se esforçou muito, né? Essa é a verdade. A saída do Fábio, a maneira com que o Fábio se referiu ao clube, antes mesmo do clube falar algo nas redes sociais, eu achei de uma forma muito incorreta, muito baixa, não do tamanho do goleiro que é o Fábio, que é o maior jogador da história do Cruzeiro. Achei que faltou um pouquinho de paciência ao Fábio e um pouquinho mais de tato do Cruzeiro para lidar com a situação. E mais, acaba sendo o grande exemplo de que nenhum jogador é maior do que a instituição. Tanto que o maior jogador da história acaba de sair pela porta dos fundos, por mais que continue tendo, e tem que ter, o carinho da torcida eternamente. Outra situação é do Henrique. O Henrique faz parte daqueles contratos malucos feitos na época do Wagner Pires, do Itair Machado, de salários absurdos, onde a gestão do Ronaldo não vai arcar. Eles não vão. O Henrique já há algum tempo não joga. Eles vão pegar uma bucha de canhão, que o Henrique tem um salário alto, o clube está devendo pra caramba. Não, vai lá pra associação, vai resolver com outros, não vai fazer parte da SAF. Então, o que o Cruzeiro está fazendo agora é uma gestão profissional. E o que o Cruzeiro precisa fazer? Uma gestão profissional com pés no chão, pagando o que pode pagar para ter um bom time. Esse é o ponto, Samuel. Nenhum passo a mais para não dar errado lá na frente. Exatamente, e até é importante a gente dizer isso, fica lá na associação. O que acontece, só para a gente fechar essa primeira parte, são dívidas que a própria lei de clube-empresa, ela permite, porque a lei veio para que os clubes se recuperem, para que os clubes não acabem, essa que é a grande verdade. Então, a SAF, ela terá uma oportunidade de destinar parte das receitas para pagamento dessas dívidas que foram criadas pela associação e dívidas impagáveis, dívidas intermináveis. Então, de certa forma, é um benefício que a lei dá para o clube seguir a sua vida e se recuperar. E, ao mesmo tempo, que essas pessoas recebam. Claro que ninguém vai receber à vista, ninguém vai receber de forma imediata, a não ser que tenha uma negociação ou outra, mas ao longo dos anos o clube tem que honrar esses pagamentos desta dívida bilionária que foi criada na Associação Cruzeiro Esporte Clube. Milton. Legal. Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. A informação que a gente destacou na manchete aqui do Rádio Esportes, o Gabriel Brazão, goleiro, já deu tudo certo nos exames médicos. Chegou ontem, no final do dia, a documentação da Inter de Milão. Ele vem emprestado sem custos, 1 ano e meio, e agora o Cruzeiro finaliza os detalhes desta documentação com a Inter e depois o Gabriel Brazão vai assinar contrato. Acho que isso vai ficar para o início da próxima semana, será anunciado e vai passar a treinar com o grupo. Claro que fazendo alguns trabalhos também específicos, porque o Gabriel Brazão ficou um longo tempo sem atuar, passou por cirurgia de ligamento cruzado, mas repito, nos exames deu tudo ok, o goleiro está próximo de ser anunciado oficialmente. Sobre o atacante argentino, Cruzeiro em compasso de espera, porque o Cruzeiro realmente fez uma consulta forte para ter o jogador por empréstimo, o Carlos Auske, de 30 anos, que não vai ficar no River, até voltou a treinar na pré-temporada do River. O River tem mais 1 ano de contrato apenas e quer
a venda imediata. Com isso, o Cruzeiro não paga. Pagar imediatamente não. O Cruzeiro até aceita um empréstimo com uma cláusula de compra sendo obrigatória em caso de acesso para a Série A. Vamos aguardar. Acho que o clube vai ter aí paciência nesta negociação. Não está fácil para o River vender o atleta, tanto que teve aí Vélez Sarsfield, outros clubes também procuraram, mas ninguém conseguiu comprar o jogador junto à equipe argentina. O certo é que o Cruzeiro vai sim buscar mais gente no mercado e principalmente para esta posição que é de beirada. A pré-temporada seguindo na toca e todo mundo na expectativa dessa resolução do transfer ban, porque o Cruzeiro precisa registrar os atletas pensando na estreia no Campeonato Mineiro na quarta-feira diante da URT. Eu acho, o Edu Panzi, que seria a maior notícia dos últimos dias no Cruzeiro resolver essa questão do transfer ban da forma mais rápida possível, até para colocar o time em campo, hein, Panzi? Samuel, acho que o Cruzeiro trabalha com planejamento, né? Eu, sinceramente, não passa pela minha cabeça o não pagamento do transfer ban. Os discursos do Ronaldo, do próprio Pedro, eles são convergentes quanto a isso, a urgência e a importância de pagar esse tipo de dívida. E o Cruzeiro vai fazer assim que achar no tempo necessário. O dinheiro tem, a gente sabe. E deve estar tentando negociar até a última hora, o dinheiro está ali aplicado, rendendo um pouquinho mais. E tem um limite de prazo que o Cruzeiro certamente deverá respeitar, até porque precisa registrar muita gente para o início da temporada, para o início do campeonato estadual. Sinceramente, eu me sinto até tranquilo em relação a isso, não passa pela minha cabeça o não pagamento. Já acho que a confiança que a gente tem, que o torcedor do Cruzeiro tem nessa nova gestão, até porque dói no bolso deles, né? Ele é muito grande e é questão de tempo. Pois é, e o Léo Figueiredo, uma outra situação, no sábado, os garotos que disputaram a Copinha, eles devem participar de um treino na Toca da Raposa 2 com o profissional. A ideia é que o Paulo Pessolano já observe essa turma de perto. Uma coisa é você assistir jogo, ver vídeo dos atletas e outra é acompanhar no dia a dia. Então é mais uma chance para essa garotada de mostrar serviço pro Pessolano no sábado na Toca da Raposa 2, Léo. Mais importante do que ganhar a Copa São Paulo, do que fazer uma grande campanha, é revelar jogador. Isso é uma realidade. Se possível, ganhar já na base é muito bom, porque você já vai criando uma estigma vencedora nos jogadores, os garotos já vão se acostumando a vencer e isso é muito bom para qualquer clube. Mas o mais importante é que você consiga aproveitar no profissional que seja 1, 2, 3 jogadores, pelo menos por ano ali da sua base. E isso me parece possível para o Cruzeiro depois dessa Copa São Paulo. A gente já falou muito do Ageu, falamos do Denives, falamos do Daniel. O Cruzeiro tem bons valores. Diferentemente de atuar numa Copa São Paulo com o time que eles vinham treinando e que era um time muito bem treinado, diga-se por sinal, a grande virtude do Cruzeiro era o coletivo nessa Copa São Paulo. Agora os jogadores vão ser colocados em uma outra situação. Vão ser colocados para treinar no meio dos profissionais e aí a bola toca diferente, o ritmo é diferente, a cobrança é diferente, onde eles vão ter oportunidades de mostrar se estão prontos para fazer essa transição, que não é fácil. Porque todo mundo acha, vê na Copinha e fala, não, joga muito, põe no time de cima. Não é fácil, futebol profissional é bem diferente, mas qualidade já na base eles mostraram. Tomara que com o Pessolano, com essa nova comissão técnica do Cruzeiro, essa transição seja bem feita, porque o clube precisa demais que essa garotada vire jogador profissional, Samuel. Não só para ajudar dentro do campo, mas para ajudar também em vendas futuras. É isso, como disse há pouco o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. O Giovani, lateral direito, acho que está bem cotado. O Denivis, que você falou também, ainda mais que ontem trouxemos a informação. O Lucas França
está sendo liberado pelo Cruzeiro. A rescisão de contrato deve ser publicada em breve. Então, podem ficar aí como opções para o gol: Rafael Cabral, Gabriel Brazão e o próprio Denivis, que estourou a idade de time sub-20. Daqui a treinamento já finalizado nesta sexta-feira. Cruzeiro ainda treina sábado e domingo. Está chegando a hora da estreia. Amanhã, garotos do time sub-20 vão estar na Toca da Raposa 2 para um treino. E o técnico Paulo Pessolano vai observar a garotada de perto. Garotos que disputaram a última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro estudando mais liberações no elenco para deixar o elenco enxuto e também reduzir a folha salarial. É uma meta que tem a gestão de Ronaldo Fenômeno. Show de bola.